Bem, nós renovamos os nossos votos de boas-vindas e de boa noite a todos. Então, hoje, o nosso exórdio trata de uma das leis naturais, ou também chamada leis da natureza, ou leis morais. A título de esclarecimento, o exórdio é esse momento que precede a palestra. É como se nós fôssemos para um jantar especial, e um jantar especial, ele sempre, ele é aberto, com uma entrada, antes de você ir para o menu principal. Então, aqui é uma forma de nós irmos nos harmonizando, nos equilibrando, para que estejamos aptos, da melhor forma, a receber o prato principal, que é a palestra. Então, desde algumas reuniões passadas, e teremos mais uma, nós estamos tratando das leis naturais, leis morais, leis da natureza. Esse conteúdo é bastante interessante. As leis morais são em número de 10 e encontra-se no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é dividido didaticamente em 3 livros, então está no livro 3º. E a lei sobre a qual nós discorreremos um pouco, que é a lei do trabalho, encontra-se no livro 3º, capítulo 2º. Então, a importância do trabalho, ela é tão grande que, como dissemos, são 10 leis. A primeira delas é a lei de adoração. Então, depois da primeira lei, que é a lei de adoração, é aquela que nos remete de uma forma direta ao nosso Criador, é seguida imediatamente da lei do trabalho. E essas leis são extremamente importantes porque elas o que constitui o verdadeiro guia para que nós possamos encontrar o crescimento, e promovermos a evolução que ao longo das nossas jornadas se faz mister, para que possamos atingir a perfectibilidade para a qual Deus, nosso Pai, nos criou. E a última das leis, que é a lei de justiça, de amor e caridade, ela, na verdade, é o corolário de todas as demais. Como nós temos os 10 mandamentos e temos, com a vinda de Jesus, dizendo que, na verdade, é um só mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que reúne todos os outros. As leis também, se nós culminarmos com a lei de amor, justiça e caridade, se tivermos já isso internalizado em nós, estaremos praticando todas as demais, que é de adoração, de progresso, de evolução, de destruição, enfim, são mais a lei do trabalho. Há 2 perguntas. Me dá aí, por favor, o Livro dos Espíritos. Estava olhando. 567. Bom, eu não vou ler a pergunta, mas é o seguinte. As de número 5, é porque essa não era minha. Houve uma troca. 676 e 677. Na pergunta 676, Allan Kardec indaga da espiritualidade superior por que o trabalho é imposto ao homem. E a gente, às vezes, se sente até um pouco chocada, porque é imposto. Mas é uma imposição no sentido de que é uma necessidade. Por que essa necessidade? Porque o trabalho, em primeiro lugar, ele é uma consequência da lei corporal. Nós recebemos um corpo, um veículo, através do qual a nossa essência, que é o espírito, para crescer e evoluir, precisa desse instrumento. E esse crescimento e evolução dar-se-á tão somente através do trabalho. A não ser naqueles de nós que vêm impossibilitado, e aí por questões que, quando a gente estuda a doutrina, vai entendendo, de acordo com a nossa jornada evolutiva. Nós temos uma vida, mas ela é dividida, digamos assim, em várias existências. Então, em função das escolhas que nós fizemos, nós vamos usando o livre-arbítrio e, às vezes, nos endividando. E, dependendo da dívida que tenhamos contraído, às vezes nós viemos em uma encarnação impossibilitados de executar a lei do trabalho, por uma impossibilidade física ou por uma impossibilidade psíquica, mental. Mas esses casos não são a regra, são a exceção. Então, via de regra, todos nós viemos com a possibilidade de, através do trabalho, crescermos moralmente,
garantirmos o nosso sustento corporal. Então, em princípio, o trabalho vem como necessidade para que nós possamos garantir o nosso sustento, garantir o nosso bem-estar e, acima de tudo, o nosso progresso moral. E também, de acordo com a capacidade física de cada um, às vezes a pessoa não tem a condição de desenvolver um trabalho que o seu organismo permita que seja uma coisa laboral mais material mesmo. Mas aí as pessoas que às vezes estão nessa condição, elas têm o intelecto. Então nós temos diversos casos, né, que a gente vê pessoas cadeirantes, às vezes totalmente impossibilitadas, né? Temos um físico que todos conhecem, mas que tem uma mente brilhante. Então ninguém é impossibilitado de exercitar o trabalho, a não ser as situações de exceção que nós já citamos. E uma outra pergunta é por que a natureza provê todas as necessidades do animal? Então é preciso que nós entendamos que os animais, eles não têm a necessidade do progresso moral que nós temos, porque os animais, eles não têm o sentimento no grau de evolução que nós temos. Hoje, com o estudo e a evolução, nós já entendemos que os animais são seres sencientes. O que é um ser senciente? É aquele, ele não tem ainda a consciência que nós temos, mas ele já tem a apreensão de sentimentos. Então, é um estágio, vamos dizer, pelo qual o princípio vital vai passando, como nós já estagiamos, né, pelos reinos mineral e até que chegamos ao reino hominal. Mas os animais, eles têm também essa condição. Por quê? Porque eles precisam instintivamente garantir a perpetuação, mas não com o cunho de elevação moral como é para nós. E tudo em a natureza trabalha, inclusive os animais. Mesmo que nós não tenhamos a exata noção de como isso se dá, mas eles têm um propósito de servir ao Criador, mesmo que nós não tenhamos a condição de entender agora. Mas tudo em a natureza trabalha. E nós estávamos lendo, e eu achei bastante interessante, uma colocação de Leon Denis, que é um espírito, né, que foi contemporâneo de Kardec. E sobre o trabalho, no livro intitulado Depois da Morte, ele diz o seguinte: o trabalho é uma lei para as humanidades planetárias, assim como para as sociedades do espaço. Desde o ser mais rudimentar até os espíritos angélicos, que velam pelos destinos dos mundos, cada um executa sua obra, sua parte, no grande concerto universal. E nosso querido Chico Xavier, né, também a respeito do trabalho, ele faz uma colocação extremamente interessante no livro Entre a Terra e o Céu. Ele nos diz assim: a evolução, a competência, o aprimoramento e a sublimação resultam do trabalho incessante. Quanto mais se nos avulta o conhecimento, mais nos sentimos distantes do repouso. A inércia opera a coagulação de nossas forças mentais nos planos mais baixos da vida. Então, é extremamente importante que nós entendamos que o trabalho é o móvel do progresso do ser, né? Sem o trabalho, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue crescer espiritualmente falando. E é o trabalho que nos possibilita as correções necessárias diante daquilo que nós adquirimos como débitos. E é através do trabalho que nós vamos disciplinar a nossa própria vontade para que possamos exercer esse mistério, corrigir aquilo que erramos agora e nas nossas vidas pretéritas. Então, nós vamos fechar os nossos olhos, vamos pensar em Jesus, nosso irmão amado, amigo de todas as horas, e em nome de Jesus agradecer a Deus, nosso Pai, Criador, inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, por esta bendita oportunidade de estarmos aqui hoje, a fim de que tenhamos a alegria, o contentamento de recebermos ensinamentos
de conhecermos um pouco mais sobre aquilo que vai nos aproximar cada vez mais de Deus. Que possamos abrir os nossos corações, expandir as nossas consciências, a fim de que tudo que seja posto aqui possa vir a casar com a necessidade de cada um de nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. E assim, neste clima de paz, de harmonia e de luz, nós pedimos permissão para darmos por iniciada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. E a palestra vai ser proferida pela nossa irmã. Então, com vocês, a Dáulia. Obrigada. Então, gente, boa noite. É com grande alegria que estou hoje novamente na casa, né? Nós trabalhamos já há alguns anos e vamos conversar um pouco. Conversar um pouco começa com o título Experiências Iluminativas, que é o nosso momento agora, né? O momento, como a nossa irmã estava falando, da nossa idade evolutiva. No Espiritismo é um tema bem trabalhado atualmente, bem buscado, bem assim pesquisado, aprofundado, para na realidade nós entendermos o que é iluminação, não é isso? Que é tão simples. Mas então vamos lembrar Lao Tse dizendo, começando pelas nossas dificuldades. Estou muito perto, então. Obrigada. Está dando Falar muito perto. Aí ele diz assim, compreender os outros é uma sabedoria, mas compreender-se a si mesmo é uma iluminação. Então vamos aportando nesse tema de hoje, né? Para a gente sair daqui, como ela dizia, com algum... Quero que vocês escutem e que aproveitem a minha intenção, tá? Da mensagem que é baseada na psicologia espírita, na psicologia de Joana de Ângeles, mais propriamente, né? Que ela aprofundou. Então, assim, compreender a si mesmo é uma dificuldade muito grande, né? Cada um que o diga nesse momento. E é preciso a gente se interiorizar muito, viajar para dentro de nós mesmos, né? E aí é sugerido pelo Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive foi uma página que li hoje, assim, ir para o seu quarto, se isolar, né? Para poder entrar em contato com Deus e fazer suas orações. Então, essa questão de compreender a si mesmo pede um pouco dessa interiorização, dessa viagem para dentro de nós. Mas Santo Agostinho já vem e coloca o seguinte, ele diz assim, a iluminação é o resultado do encontro da alma com o psiquismo divino. Então, deixa eu dar uma olhada, tá? Nesse momento, o momento do encontro da alma com o psiquismo divino, então, a inteligência, que somos nós, né, mergulha na superinteligência. Então, a inteligência mergulha na superinteligência. Então, em Deus, né? Mergulha na superinteligência e o indivíduo experimenta um grande bem-estar. Então, iluminação, para Santo Agostinho, é isso. É o resultado desse encontro da alma com Deus, né? Resulta disso. E nós experimentamos um grande bem-estar. Mas aí vamos ver essa viagem, né? E eu queria também dizer agora no início que na Revista Espírita, Allan Kardec colocou lá na frente assim, Revista de Estudos Psíquicos, né? Revista de Estudos Psíquicos. E a revista da doutrina espírita, de Allan Kardec. Então, todo o espiritismo está pautado e permeia o caminho do psiquismo, que somos nós, né? Somos esses seres e que precisa palmilhar esse caminho com muito cuidado, com muita delicadeza, com muito respeito,
mas também com muita responsabilidade. Já passou essa daqui, obrigada. Mas também com muita responsabilidade, né? E aí a gente vai, dentro da psicologia espírita, viajar nesse caminhar, desde o princípio do ser até ele atingir a plenitude. É um recado rapidinho, eu espero não demorar muito, né? Mas são poucas as fichas. Bom. Aí Joana de Ângeles começa com o estoicismo. Uma existência humana pautada nas diretrizes do Evangelho de Jesus, ela vai enfrentar contínuos desafios. Isso aí ninguém há de ter dúvida, né? Nós que procuramos devagarzinho, tão lentamente, palmilhar o Evangelho, as diretrizes do Evangelho de Jesus, foi ou não foi, a gente encontra uma dificuldade nesse caminho, né? Com as pessoas, nos contatos, na fala, na conversa, nas escolhas, nos ambientes, a gente vai encontrando dificuldades, que é própria daquele ser que está em crescimento, como falava a nossa irmã nesse instante, na apresentação, né? É o psiquismo em desenvolvimento. E em nosso caso, é o psiquismo no início, nos primeiros degraus da longa escada da ascensão. Então, e aí a gente tem que lembrar, voltar para o Evangelho e lembrar que Jesus dizia assim: o meu mundo, o meu reino não é deste mundo, né? Então, o que eu estou trazendo, o que eu sou, o que eu estou exemplificando, não é deste mundo. É a Terra, o nosso planeta querido, que nos recebe, nos acolhe. É a nossa mãe que nos acolhe e permite que a gente aqui desenvolva os nossos potenciais próprios de um espírito grande, né? Um espírito que lembre de alguma inteligência que a gente tem como potencial maior. Além de Jesus, pelo meio do caminho vamos encontrando muito, né? Então, essa caminhada é uma caminhada lenta, longa, distante, mas que pede determinação, né? Então, o reino de Deus, esse que ele veio chamar a gente, buscar a gente, apontar o caminho, não é desse mundo, dessas coisas que a gente anda experienciando no cotidiano, anda assistindo nos veículos de comunicação, anda assim, convivendo com as pessoas, veículos dessas expressões próprias da Terra. E Joana de Ângeles vai dizer a gente que nós estamos habitando a Terra por identificação psíquica, por atração psíquica. Então, tudo é magnetismo. E a atração psíquica? Então, nós estamos aqui, não somos muito estranhos uns dos outros. Temos alguma coisa ainda parecida um com o outro. E são nossas dificuldades, nossas limitações, nosso início. E precisamos fazer esforços. Não estranhemos esses esforços, essas dificuldades que vamos encontrando pelos caminhos. Agradeçamos que são oportunidades para desenvolvermos força, desenvolvimento, crescimento, maturidade e ultrapassar aquela dificuldade. É como um rio, uma corrente d'água que corre buscando o mar. Vai encontrar algumas dificuldades e que vai desenvolver cada vez mais para ultrapassar aquela dificuldade e atingir o objetivo dela, e nós também, né? Então, ela diz assim: uma existência humana pautada nas diretrizes do Evangelho de Jesus enfrenta contínuos desafios que acabam sendo oportunidades valiosas. São oportunidades, esses desafios, que às vezes nos desanima, bota para baixo, que não sei o que, levantar a cabeça, porque, na realidade, são oportunidades excepcionais, valiosíssimas, para proporcionar a autoiluminação. Que nós estamos no caminho e vamos desenvolvendo essa compreensão, tá? Bom, a vida na Terra é uma experiência importantíssima. Estar aqui, nesse momento, na Terra,
Ainda que Jesus tenha dito, o meu reino não é deste mundo, e a gente reconheça que não seja, mas é uma experiência valiosíssima. Assim, porque através dela, o self que está escrito aqui é um termo que Jung colocou nos estudos dele, Joana de Ângeles pegou ela para os estudos dela. Então, mas se refere ao eu profundo, ao ser real, ao ser espiritual, ao ser verdadeiro. Não o ser da aparência que precisa existir para conviver no mundo do aqui e agora, mas o ser real que nós precisamos considerar, fortalecer e fazer exteriorizar-se é esse self que a gente está colocando aqui, mas que cada um compreenda. Eu sei que muita gente entende aqui, e eu vou só esclarecer aqueles que não entendem, que se refere ao eu mesma, lá dentro do meu quarto, como eu falei no início, lá dentro do quarto trancado, para que ninguém perceba as minhas fragilidades, as minhas incoerências, os meus conflitos, as minhas dificuldades, tá? Então, é esse aqui. É o self que traz os símbolos e imagens presentes no arquétipo primordial. Então, esse meu eu profundo, esse meu eu verdadeiro, de cada um de nós aqui, ele traz os registros dentro dele, nesse ser espiritual que sou eu, traz os registros do arquétipo primordial de Deus, o modelo de Deus. Tá? Então, esse aí é o próprio espírito imortal, que sou eu, com as experiências iniciais e profundas de processos anteriores, porque, como ela disse, eu não venho de hoje, de agora, eu venho de ontem, muito longe, muito distante, eu venho desde as águas abissais. Tá? E venho dormindo no mineral, despertando no vegetal, desenvolvendo os instintos no animal, e aqui eu estou trabalhando a minha inteligência, agora a razão, saindo das sensações para as emoções inferiores, superiores. Então, é uma viagem longa. Cada um que procure se compreender nos seus conflitos. Mas essa é a viagem do nosso psiquismo, que vamos com certeza amadurecer um dia, e que nós ampliemos a nossa compreensão uns dos outros, porque cada um está na sua idade, no seu patamar evolutivo. Nós não podemos exigir de todos uma idade idêntica, uma maturidade idêntica, tá? Processos anteriores são referentes a isso, e várias encarnações que nós já temos em nosso arquivo, né? Cada um de nós. Ali ele desenvolveu esse ser profundo, desenvolveu o Deus interno, que é esse ser espiritual que eu estou dizendo. Esse Deus interno que tem uma origem divina, porque desde a criação dele é uma herança divina, nós é uma centelha, como todas as religiões falam, mas junto com as experiências. Cada estado desse eu desenvolvi experiências, e cada encarnação agora, no nível de ampliação de minha inteligência, do meu princípio inteligente que sou eu, criatura de Deus, eu venho desenvolvendo as minhas experiências. Aí esse self penetra em cada encarnação, esse eu profundo, esse ser que sou eu, penetra em cada encarnação, nos arquivos que tenho lá, do meu inconsciente coletivo, quer dizer, dos acontecimentos históricos, sociais, por mim registrados ou não, da minha geração. Estão ali no arquivo e no meu inconsciente pessoal, esquecidos ou não explorados ainda. Então, todos nós... Eu espero que esteja... minha intenção, e peço muito a Deus, para que cada um de nós aproveite aqui, tá? Porque isso se refere a nós. A casa espírita é uma casa de estudo de nós mesmos. É o nosso cantinho de ser espiritual. É aqui que a gente precisa aprofundar as nossas reflexões em nós mesmos para dominar um pouco mais e aí crescer com mais facilidade. Então, ele penetra nesses arquivos para assimilar, é a vontade do espírito. O espírito reencarna para procurar assimilar, aprofundar completamente, assim
assim ele amplia a capacidade de percepção dele, de entendimento, de compreensão, e com essa bagagem agora de cada encarnação, ele vai para ações libertadoras. Vai procurando acertar os seus passos. É uma criança fazendo tem-tem. Então, somos espíritos começantes ainda. Precisamos, reverenciar e respeitar isso. Somos espíritos começantes. E aí, nós vamos, com o conhecimento, com o mergulho na carne, penetrando nesse inconsciente, vamos ampliando nossa capacidade de ações libertadoras. Isso está se encaminhando para a iluminação. Ações libertadoras têm uma ponte com a iluminação. Tá certo? Então, como consequência, esse espírito desamarra-se. Ele corta as amarras, as correntes, né, que o traziam pelo desconhecimento, traziam aprisionados. E pessoas medrosas, tementes, né? Não vou fazer isso porque vai dar isso. Eita, eu vi uma luz azul ali, tem um significado, não sei o quê. Aí acendia uma vela e a vela apagou. O que foi? Quebrou um vidro em casa, isso tem um significado. Foi ou não foi? A gente se depara com umas perguntas e a gente precisa estar preparado para a resposta, mas que isso viaja nesse caminho da necessidade do conhecimento, tá certo? Então, como consequência, ele desamarra-se das situações do passado, porque agora os compreende, né? Não cria mais conflitos psicológicos. Você entende suas limitações, você entende suas insatisfações, você entende agora por que, né, eu dei esse passo tão feio, aí levei uma queda, não acertei, eu entendo, me compreendo, me perdoo. Olha como era difícil, né, dizia Lao Tse, né? É difícil, bem difícil a gente entender a gente mesmo. Se perdoar e tocar para frente, se compreender. E aí vocês compreendem o outro. Ou compreende o outro, aí ajuda ali a compreender, né? É assim. Você não cria mais conflito e assim você, desobstruído dos conflitos, das dificuldades, você abre-se então para a essência divina, para Deus, né? Então, são etapas que nós estamos passando. Eu estou trazendo o aviso de Joana de Ângeles, né? Para que a gente se tranquilize, para que a gente fique consciente de que o processo é assim. Só que precisa a gente estar acordado e procurar amadurecer mais um pouco para não se desestruturar, tá certo? Então, a essência divina, o arquétipo primordial, que são formas ideais. Deus em nós são as formas ideais que nós almejamos por causa da atração do tropismo, a atração irresistível para Deus. Ninguém foge disso. É o único caminho que ninguém pode fugir. Não pode escapar. Então, essa atração irresistível para Deus são formas ideais reproduzidos agora, vivenciados no laboratório da Terra, nos objetos imperfeitos do mundo objetivo, e assim, nesse exercício do vai e vem, mas vai e vem do ser humano. Eu vou responder uma pergunta que recebi na minha casa hoje. O vai e vem do ser humano tem o destino. Ele acorda. Quando ele trabalha a inteligência, ele acorda. Aí vai ter um porquê. Eu vou reencarnar com tal objetivo, né? Existem reencarnações compulsórias, tem que vir. Mas é preciso, e nós já estamos em idade de escolher, de saber porquê, dentro das nossas responsabilidades, vamos reencarnar agora com que objetivo. Então, e aí vamos experienciando aqui, é a vizinhança, é o ambiente de trabalho, é o nosso núcleo religioso, nossa parceria familiar. Foi a minha atração, que pode ter sido também a atração psíquica como o motivo de estarmos reencarnados na Terra, né? Pode ser também. Mas então, normalmente nós temos um objetivo para fazer isso ou aquilo, né? Então, e nessa essa conquista que se opera e que se repete em cada mergulho na carne,
no nosso planeta Terra, a individuação. O que é individuação? É um novo termo também, que Joana de Ângeles usa. É o desenvolvimento da nossa personalidade. É você desidentificar-se com o todo e procurar identificar-se com você mesmo, com você verdadeiro. É um mergulho que você precisa fazer com você mesmo para não perder tanto tempo com o todo, tá? Então, desenvolvimento da personalidade é o dizer sim para você mesmo, é aplaudir você mesmo, porque eu sou um ser em crescimento e preciso desse consentimento, dessa licença para que eu haja. Isso é individuação, é o trabalho do indivíduo, não é individualismo. Ela tomou cuidado para abrir bem os olhos, não é individualismo, é individual. É você um ser único no universo, precisando ser do jeito que você é, com responsabilidade. Então, considerasse como, e você considerasse como a mais importante da tarefa. Você tem que se trabalhar, né? E aí se torna pleno, vivendo um verdadeiro reino dos céus, porque resolveu todos os seus problemas, né? Você não tem mais conflito, você não tem mais questões, porque já está tudo explicado para você mesmo. Você já viajou, já refletiu, e aí você torna-se pleno, porque não tem mais aflição, nem tem inquietação. Cada experiência no organismo, e a gente volta para isso, vai permitir o ser conquistar mais conhecimento, maior capacidade para desenvolver os sentimentos, que está nessa ordem de desenvolvimento do ser. Vamos agora entrando nos sentimentos, né? Saindo, como eu dizia antes, das sensações, das emoções perturbadoras, das emoções agora superiores. Vamos viajando nesse caminhar belíssimo, que é o trabalho da arte do espírito. É a arte mais difícil, mas é belíssimo. Trabalhar o espírito, lapidar o espírito. Então, os sentimentos, aumentando dessa forma a habilidade para entender-se, como a gente falava nesse tempo, para entender-se e se entendendo, aprofunda, dedica tempo, vai firme, não olha para trás, como Jesus ensinava, pega a charrua, não olha para trás, vai firme. Então, você compreendendo isso, vai compreender melhor as criaturas e vai amar-se, amando as criaturas. Esse laboratório da criatura, do outro, tem sido muito recomendado dentro do Espiritismo hoje. Você não é bom assim brincando, você precisa se exercitar o amor, exercitar o pensamento positivo, exercitar, Divaldo estava até dizendo, começa a dizer feliz para tudo. Não, eu sou feliz, estou ótima, estou feliz, que acaba sendo, de tanto dizer, acaba interiorizando e vivenciando. Quando você interiorizou, aí pronto, você já está construindo, sou feliz. Então, maior capacidade, aumentando a ciência, que a gente já começou. Se não tivéssemos essas oportunidades do mergulho no inconsciente coletivo, no inconsciente individual, o inconsciente é aqui, eu sei que tem a maior parte do pessoal sabe, mas eu vou só inconsciente é aquilo que a gente não toma consciência, não vivencia, está ali e a gente não vive, né? Não vivencia. Então, se não fosse essas oportunidades, não tinha como a gente compreender as diferenças psicológicas, as diferenças intelectuais, as diferenças morais, as diferenças econômicas, orgânicas. Então, são todas as diferenças que caracterizam a população humana, né? A mole humana, como ela gosta de chamar. Então, cada um tem o seu jeito de ser. E aí, voltando para essa questão da individuação. São lições que a gente precisa aprender para poder começar a utilizar em nosso proveito. Então, eu preciso me conhecer para conhecer melhor outra pessoa. E conhecer as diferenças e conviver com alteridade, com respeito às diferenças, né? Tem sido uma coisa muito cobrada atualmente, né? Então, se a gente reproduz o ser, aliás, se a gente reduz a vida humana em uma única encarnação, vamos ter dificuldade. Nós vamos ter que carregar o peso do acaso, se for feliz ou infeliz, né? Infeliz,
feliz ou infeliz, que lhe impõe um destino que ele não tem nem direito, nem tem como modificar. E assim é obrigado a submeter a sua fatalidade. Já com a proposta da reencarnação, o livre-arbítrio vai permitir escolher o bem ou o mal sofrer. Vai escolher a alegria ou a tristeza, vai escolher a desgraça ou a aventura. Porque sabe-se que a única fatalidade que existe, o único determinismo que é imposto a cada pessoa é a plenitude. Não tem outra. É aquela coisa da fatalidade para Deus. Não tem. Você se distrai um pouco, fica olhando vitrine, que alguns espíritos superiores dizem, deixa eles ficarem olhando vitrine. Vocês também tiveram tempo de vocês. Então, é a mesma coisa. Então, o deutropismo atrai você para Deus, é irresistível. É a mesma coisa. É a plenitude. Você um dia vai atingir a plenitude. Que cada um, mas aí é uma conquista individual. É uma conquista de cada pessoa. É o indivíduo. E entra um pouco essa questão da individuação aí, né? O que é que eu quero? Né? As minhas escolhas, as minhas opções, tá? A aprendizagem do bem viver, da saúde integral, é feita, é o método, não tem outro método, através de erros e acertos. Não tem outra maneira de você fazer. Conquistar a saúde integral, viver bem, são erros e acertos. Nós vamos aprendendo, né? Limitar uma conduta, agir melhor para esse lado, não sei o que, se dá mais vantagem, e nós vamos por aí. De encarnação a encarnação. Nós temos um tempo, a encarnação é limitada. E cada encarnação a gente faz uma conquista. O equívoco de hoje vai permitir reparação amanhã, né? O que você errou hoje não tem problema. Errou, tá certo. Acordou, caiu em si e pronto. Amanhã a gente repara. Vamos recomeçar. Onde eu acho que errei, que dei prejuízo, que causei prejuízo nas leis universais, como ela falou, e causei com certeza em mim. Então eu tenho que me recompor, tenho que me reequilibrar diante das leis divinas. Nós estávamos falando, eu não quero me esquecer daqui, do afastamento do espírito de nós, mas nós precisamos lembrar que somos nós que nos afastamos deles. Não são eles que se afastam de nós. Eles perdem o acesso a nós. Essa lembrança é bom a gente ter bem na mente para que a gente não se afaste. Eu escutei de um espírito assim há alguns anos atrás, dizendo, olha, não esqueça, eu acho que estava recém-casada, assim, sabe? Bota tempo nisso, né? Então, aí diz assim, olha, não esqueçam de ficar procurando por a gente, não, porque tem tanta gente procurando que a gente acaba... É isso, né? Então, a gente precisa se aproximar deles, né? E na realidade, eles dizem, acho que no Evangelho tem isso, que a gente vai pegando caminhos que acaba se afastando deles. Quantas vezes a gente vê espíritos falando, nós não tivemos acesso, a gente pede ajuda para uma pessoa que está com uma dificuldade muito grande, e diz assim, não tivemos acesso. Então, a população do outro lado já é tão difícil, tão negativa, que aí até a ajuda fica difícil. Não é isso? Então... A viagem evolutiva, embora ela seja individual, ela vai impor relacionamentos importantes, que esses relacionamentos vão contribuir. Cada coisa é bem importante, né, a gente lembrar. Relacionamento, tem hora que a gente zanga com a sociedade, com isso, com aquilo, sei lá. Olha, relacionamento, evolução. A viagem evolutiva eu tenho que fazer, é uma lei. Então, ela é individual, sou eu quem faço. É individual, mas ela impõe relacionamentos. Eu só posso viajar nessa caminhada de evolução com os relacionamentos, através de relacionamentos. Então, por isso que elas são muito importantes e são benéficos. Porque ela favorece a sociedade com os recursos para que haja condições gerais de equilíbrio entre todos e, como consequência, que haja paz e bem-estar. Esses relacionamentos vai levando para essa harmonia, né? Dependendo de cada um de nós, da nossa contribuição, do nosso olhar. Então, nunca
eu digo porque a gente escuta e a gente convive também, e na escola do aprendizado, que ele acaba de dizer aqui. Então, ele dizia assim, não vou contribuir, eu não vou contribuir. Não, nós precisamos, do jeito que somos indivíduos únicos no universo, indivíduos únicos, diferentes em construção, com o processo da individuação no universo, nós precisamos, e o universo espera por nós, com a nossa contribuição, esteja onde estiver. É esperado a nossa contribuição. Não esqueçamos desse dever. Ninguém pode esperar a felicidade sozinha, porque, aí eu trouxe isso, a própria solidão, por si só, já é um transtorno de conduta, que vai levando você à alienação. Se você perde os contatos, as ligações com as pessoas, você não sabe o que está acontecendo no mundo, né? De repente você fica alienado do que é que está acontecendo. Eu estou lembrando de nós dessa idade, que dizem que é a idade feliz, né? Que é bem trabalhada, eu preciso trabalhar bastante para que ela seja feliz, realmente. Então, a gente com essa história da eletrônica, né? De computador, de internet, tão complexo com a gente, e os telefones, né? Abarcando tudo agora. E aí temos contemporâneos, eu fico bem atrás, sabe? Mas eu não consigo dizer ainda isso não, com esse receio de não ficar alienado da realidade, porque é um universo que vai expulsando a gente. Se você não mergulha nele, você vai sendo expulso. Daqui a pouco, onde é que eu estou vivendo? O que é que está acontecendo por aí? Que já tem muita coisa que a gente não consegue acompanhar. Mas é a mesma coisa. Se você pensar que vai ser feliz sozinho, é um engano, porque até viver sozinho é uma patologia, é um transtorno de conduta. E vai fazendo você viver fora do mundo. Se você reencarnou na Terra, é para viver a Terra, os seus acontecimentos, as suas coisas, e trazer a sua contribuição, né? E trazer a nossa contribuição. Bora ver. A finalidade da vida na Terra, a finalidade principal e impostergável, é a unificação do ego, que o ego a gente precisa derrubar essa aversão que nós construímos, né, ao ego. Não, ele é benéfico, ele é necessário. O ego não deve ser destruído, porque se destruir ele, é a desagregação do psiquismo da gente, da psique, da primeira identificação do eu, mas esse ego precisa estruturar-se. É o eu, do jeito que eu disse que eu conversei aqui com vocês, do eu profundo, que é o self, o ego é o outro lado. E é necessário, é o eu também. Então, ele precisa estruturar-se, ele precisa reconhecer o lugar dele, ele precisa amadurecer, entendeu? Ele vivencia a infância ainda, né? Seria estado de infância psicológica. Então, estruturar-se, porque ele participa de todo o processo de individuação, com uma pequena parte da psique que é autoconsciente. Então, é o ego que participa de tudo. É o ego que vem desde o princípio, que foi trabalhado, que você precisa se apresentar, que você precisa fazer reconhecer, que você precisa agir. É o aqui e agora. Então, esse ego precisa realmente estruturar-se. E estruturar-se reconhecendo o ser divino que você é, que está lá dentro, rejeitado. Mas a gente vai chegar lá. Então, o processo de individuação como a pequena parte da psique que é autoconsciente e que se identifica com ele mesmo, a pequena partezinha dele, consciente, né? É a pequena parte de nós mesmos que se apercebe das coisas e ocorrências que eu acabei de dizer para vocês, é a nossa personalidade, numa visão que seja detectada pela consciência. Então é aquilo que a gente percebe, que a gente consegue quase pegar, né? Quase pegar, é o mais material. Então, fazer essa articulação do ego com o inconsciente. Esse é o objetivo da encarnação. Onde ali, no inconsciente, como a gente já falou no início, se encontram adormecidos.
arquivados. Todos os valores que nós trazemos por sermos seres divinos, né? Temos lá latente esses valores preciosos que não foram experienciados ainda, porque ainda estão inconscientes, no nosso inconsciente, e que são capazes de produzir a nossa individuação. Com esses valores, nós vamos tendo possibilidade de escolher qual é o caminho que eu quero seguir, o que é melhor para mim, o que é que eu vou, em que eu vou ter, eu vou dizer, mais vantagem, né? Que é nossa linguagem. Mais vantagem, mais resultado prático, né? Como ser. A individuação é a própria identidade. Eu acho que já falei um pouquinho aqui. Não é o individualismo, é a individualidade que leva ao conhecimento real do que você é, não só do que parece ser, né? Nas exterioridades do ego. No cotidiano, a gente precisa de usar o ego muitas vezes. Mas quando o ser vai amadurecendo psicologicamente, ele vai se posicionando, fazendo tendo uma conduta, Joana de Anjos chama eixo ego-self. Então, uma conduta harmoniosa entre o ego, bota o ego no lugarzinho dele e projeta o ser espiritual que ele é, o ser divino que ele é. Então, para Jung, individuação, aí vem aquela coisa que o Espiritismo, por isso que Joana de Ângeles abraça muito a obra de Jung. Individuação, para Jung, é fazer com que a existência se realize como individualidade do self. Então, a vida, você viva a vida como individualidade do self, quer dizer, você viva a vida como ser espiritual que você é, como ser divino que você é, com aspirações, com valores divinos que vão levar você no caminho de Jesus, né? No caminho que Allan Kardec se esforçou tanto para apontar para nós, depois de nós nos conhecermos, e aí seguindo a caminhada que Jesus, o grande psicólogo, o maior de todos os psicólogos, né? Então, é aí. Daí também se resume o título da revista, né? Estudos Psíquicos. Revista de Estudos Psíquicos. Como perfeita integração do si mesmo, que é o ser espiritual, na totalidade, da totalidade dele, não significando a perfeição, porque a perfeição é o ideal ainda, né? Não é, a perfeição de Deus a gente não vai chegar, mas é ideal. É o esforço, o que é o esforço para fazer, é o esforço que o ser, isso é o pensamento de Jung ainda, é o esforço que deve fazer para alcançar a consciência da sua realidade sem disfarces, como realmente você é, sem o conflito de apresentar-se sempre com características não verdadeiras. Então, ocorre muito isso no nosso cotidiano, né? A gente não quer atender um telefone, mas a gente atende. Telefone de uma pessoa que a gente não quer conversar e a gente vai e atende. E atende de uma forma que até engana o outro que está do outro lado, pensando que ali é um grande amigo, né? Quer dizer, você não está sendo verdadeiro, e quando você não é verdadeiro, você está se agredindo, né? Você está retardando o seu processo, está aumentando ali possibilidades de conflitos, como nós falamos no início, né? Para poder abrir-se à essência divina. Então, é muito cuidado nisso, ser verdadeiro, ser real. Já estamos no caminho de maturidade psicológica. Então, é bom que a gente viaje nesse caminho, que é muito mais confortável do que o caminho anterior, que era da defesa do ego, né? Da prioridade do ego. Integrar-se no arquétipo primordial. Arquétipo primordial a gente já viu que é o modelo, né, divino. É um ideal. Integrar-se nesse arquétipo, o arquétipo é modelo antigo. Então, integrar-se nesse arquétipo com a perda da própria consciência, da individualidade, aí ela já avança mais. É o objetivo da vida humana. Então, iremos, não hoje, fica difícil até a gente pensar hoje, né? Você perder a sua consciência e perder a individualidade, para dizer assim como Jesus disse, eu e o Pai somos um,
né? Então, como acho que foi Francisco, quem foi, meu Deus? Paulo de Tarso, que disse: eu e Jesus somos um. Acho que foi, se alguém souber, possa confirmar, mas eu acho que isso não foi Paulo de Tarso. É o Cristo que vive em mim. Então, assim, essa perda da individualidade é um avanço muito grande desse ser psíquico, né? É um avanço, é uma conquista resultante de uma maturidade. Então, a perda... Vai me avisando, vice-prefeita. É o objetivo da vida humana, mas é só depois, viu, gente? A gente ainda está... depois de vencer todas as etapas da evolução orgânicas e psicológicas. Então, nós estamos viajando aí pelo caminho interessante, atraente, né, que todos nós queremos alcançar, mas estamos pelo caminho, né? Vamos vencendo a evolução orgânica, né? Vemos do homem de coluna curva, com braços longos, herbívoro, e aí vamos arrumando tudo, estamos embelezando hoje o nosso corpo físico e estamos trabalhando aí, né? Aí vem a evolução espiritual, psicológica também. A força que gera essa conquista, como é que a gente vai conquistar isso? Qual é a força que eu vou encontrar para esse trabalho tão sério, essa arte tão bela, né? Como é que eu vou encontrar essa força? É o self. O self eu já expliquei, que é o eu, que sou eu verdadeiro, né? Eu, ser espiritual, eu, ser eterno, que vem acumulando minhas experiências nos processos reencarnatórios e os de antes, né? Do mineral vegetal. Bem, eu venho acumulando isso. Então, é a sombra. A sombra, para esclarecer um pouquinho, é a tendência para o mal, que Platão dizia nas suas observações do ser humano, né, um grande filósofo que viveu nos anos 300 e que antes de Cristo foi mestre de Aristóteles. Então, ele dizia que era a face escura do ser, então, o desconhecido, né? Mas vem Jung, nas suas pesquisas de personalidade, aí ele vai chamar de sombra. Portanto, conserva o lado desconhecido do ser, não é isso? Então, você está liberando o self livrando o ser espiritual, esse que a gente vem trabalhando a noite inteira de hoje, assim, livre de conflitos, dos conflitos contínuos entre ânima e ânimos, que é uma energia masculina e energia feminina, que faz parte de todos nós. Em um o potencial maior dessa energia é o ânimos, no outro é a ânima. Mas trazemos todos nós e vamos precisar desenvolver os dois. Nós vamos precisar, através desse mergulho na carne, nós estamos fazendo um trabalho para esse desenvolvimento. Vamos chegar ao estágio de Jesus, onde ele atendia utilizando a ânima e atendia também, e agia utilizando o seu ânimos. Então, essa emancipação entre essas duas polaridades é um trabalho muito sério que nós estamos fazendo também. Tá? Então, conviver com o seu lado masculino. Se o seu papel é masculino, desempenhe o seu papel, né? Se anatomicamente você foi agraciado com o corpo masculino, exerça seu papel. Se você tem que desempenhar o papel feminino, aproveite a encarnação como feminino para o desenvolvimento dos potenciais ora exigidos na sociedade, da doçura, da compreensão, da afabilidade, dessa coisa, mas vamos chegar na emancipação. E assim como Jesus, que é nosso modelo, nós vamos também saber agir. Vamos saber, o homem vai poder chorar, o homem vai poder ser frágil, o homem, porque a aspiração de qualquer um, seja homem ou mulher, é a mesma, tá? Então, ele vai com dignidade chorar, com dignidade, como tem muitos homens que já estão chorando, graças a Deus, né? Hoje. É verdade. Os relacionamentos desenvolvem a capacidade de crescimento
e de compreensão do sentido existencial. Com os limites impostos pelos nossos parceiros, nossos pares, né, aqueles que convivem conosco, os limites que eles impõem, nós vamos aprendendo a conviver, tá? Então, e aí crescemos. Sem a reclamação, a gente não adquire maiores compromissos para depois estar trabalhando. Nós precisamos aceitar, como a gente dizia antes, as diferenças de cada um. Cada um se encontra no seu patamar evolutivo. Nós vamos fazendo nossas opções por aqui, porque aí eu estou trabalhando o meu ser individual, meu ser único no universo. Eu estou trabalhando a minha individuação, né? Os relacionamentos desenvolvem a capacidade de crescimento e de compreensão do sentido existencial e da necessidade de eu alcançar os objetivos que eu desejo, que preciso. E aí eu lembro de algumas experiências, até minhas mesmo. Quantas vezes a gente faz alguma coisa querendo ser aplaudido pelo pequeno grupo que a gente faz parte, né? Se você fizer num ambiente estranho, sem o objetivo da volta, da aceitação, né? Das pessoas, da tua convivência, não tem graça. Então, a gente precisa valorizar esse social, esse outro, né? Precisa ser muito valorizado por nós. A gratidão agora se faz presente, né? Tão necessária e tão chamada por Joana de Ângeles, né? Hoje, gratidão. Aí chegou agora o reconhecimento da importância do outro na vida da gente. Nesse esforço que se faz, o ego, que escravo das paixões, vê-se levado à libertação, a fazer a aliança com as outras pessoas, reconhecendo os seus limites também. Você sente necessidade de crescer, de ampliar as suas possibilidades de entender, de abraçar mais pessoas, porque as compreende, reconhecendo os seus limites, enquanto nesse momento você tem tempo de alcançar outros níveis de entendimento e novas condutas, que isso demanda tempo, né? A gente comportar-se diferente, nós temos que ter paciência com as pessoas, porque embora as pessoas às vezes interiorizem um ensinamento, um aprendizado, mas ainda não chegou o tempo de se conduzir. Quantas vezes eu escuto assim pessoas criticarem oradores que chegam na plateia espírita, falam de um jeito, chega ali na esquina, encontra um sinal fechado, alguém trancou ele e ele já esqueceu o que disse. Mas eu queria trazer as notícias que Joana de Ângeles nos dá, de que a proposta que você faz hoje não é o que você já está pronto para se conduzir, é uma proposta que você gostaria de ser. Você fala para você mesmo, você escuta e você aprende, e de tanto repetir, você se comporta. Nós somos herdeiros do ontem. Nós somos um somatório. E não fazemos isso de uma hora para outra. Como ela disse agora, né? Novas maneiras de conduta, com novos pensamentos. No começo, quando a maturidade psicológica ainda não se faz completa, né? Que antes da expulsão do paraíso, a gente recorre aí a esse símbolo da expulsão do paraíso, né? O ego toma todo o espaço do self, então você não acordou para nada ainda. Você está ali no país do Éden, né? O arquétipo básico da vida consciente. Assim, o self, aí eu estou repetindo o que é o self, né? É o arquétipo da vida consciente, é o princípio inteligente, é a soma das nossas experiências em todas as etapas da vida evolutiva. Sempre esse self está sempre avançando para Deus, né? Para o estado luminoso, o estado de bem-estar. Luminoso é o estado de bem-estar. Como se ambos estivessem no jardim do Éden. O ego invade o espaço do self, mas não pede licença, não dialoga com ele, não tem consciência, tá? É um estágio que o ser passa. Então, mas à medida que vem a expulsão do paraíso, então isso se decorre também da convivência na sociedade, da rejeição de alguns grupos, né? Então, vem a expulsão do paraíso, adquire-se o equilíbrio da consciência. Quando o ego se libera,
embora ocupando ainda um grande espaço do céu. Então, o ego agora já se encolheu um pouquinho, já está reconhecendo que estava ocupando muito espaço, e agora eu vou me conduzir melhor, mas ainda não estou acostumado, não sei bem como não ocupar o meu espaço todo, o espaço que eu achava que era meu, né? Eu vou me recolher um pouco, mas ainda estou ocupando um grande espaço. Por fim, o que foi? É a hora, né? Ai, que pena. Eu nem sei quando. Mas aí não. Finalmente, ego e self. Bom, pelo menos eu contei a historinha a vocês, né? Dessa briguinha que temos dentro de nós, de ego e self, né? O eu exterior e o eu interior, o eu real. Então, ego e self no eixo de harmonia agora, né? Mais harmonizados ali. Foi expulso do paraíso, não foi aceito. Agora voltou, reclamou, não sei o quê, mas torna-se quase consciente, permitindo agora a presença do Deus no íntimo. Então, essa briga toda, essa viagem difícil que a gente fez, eu estou agora aberto para o Deus no íntimo, a volta ao arquétipo primordial. E Jesus sabia disso, viu, gente? Por isso, ele misturou-se às massas desesperadas, as massas imaturas psicologicamente, sofridas. Ele compartilhou as suas lições com todos. Ele envolveu-se nos dramas do cotidiano. Ele experienciou o trabalho manual, exemplificando que a luta, aí isso é a lição para a gente, todo mundo. A luta é o clima de crescimento do ser humano, não tem outro. E que os grandes inimigos estão, na realidade, no seu mundo interior e não lá fora. O meu inimigo está dentro de mim, meu mundo interior. Convidando, Jesus veio convidando a saída do epicentro do self, quer dizer, você só ali naquele cantinho, sem se avorar, e a conquista da consciência. Você tem que sair, você tem que conviver, você tem que se tornar consciente, você tem que mergulhar na inconsciência. Aqueles que se apresentam como adversários de fora, não pode fazer nada a quem é livre internamente, tá? Quem é livre dentro de si. Por quê? Quem venceu os impulsos, que superou as suas tendências agressivas. Mas, se ele está livre dentro, mas estando preso aos interesses da superficialidade, ele vai rivalizar-se com essa superficialidade, que vai se tornar inimigo dele, ele vai voltar a brigar com ele mesmo. Por quê? Porque facilmente ele se torna inimigo. Então, o inimigo dele está dentro dele, né? Ele não aceita, tem tudo ótimo, está assim, tá. Nem está, né? Mas a gente está. O máximo que o adversário de fora pode fazer é criar embaraços na caminhada do progresso daquele que ele elegeu como vítima, né? Da vítima. É atentar contra os valores dessa pessoa. Mas até contra a vida física, mas ele não vai além disso, porque ele não vai atingir a imortalidade do ser, que nós somos imortais. Essa é a única certeza também que temos. Não vamos morrer nunca. A imortalidade portanto, ele é invencível, desde que ele não se deixe dominar pelas fantasias, pelas paixões do primarismo animal, por onde a gente já passou, né? Agora somos homens da... Eu não sei quantas fichas eu tirei ainda. Que pena. Cada hora já passou quase 10 minutos. Gente, pronto, tem umas 5 ou 6 fichas ainda. Gente, a ordem aqui é que a gente pare por aqui mesmo, tá? Então, eu sinto muito, mas a viagem é essa. Acho que vai ficar algum lembrete em cada um de nós, né? Dessa grande viagem que Allan Kardec nos ofereceu, do mergulho em nós mesmos, da valorização do ser psíquico que somos, da delicadeza que somos, da grandeza que somos, né? Do desenvolvimento da autoestima em nós mesmos, da dignidade por sermos criaturas de Deus. Com tudo isso no arquivo, a serem desabrochados, a serem assumidos diante da vida, uns com os outros. Tá legal? Que Deus nos abençoe a todos nessa caminhada difícil, mas atraente e bela. Deus abençoe.
Profundamente agradecidos à nossa irmã Adáurea por tudo que nos foi colocado. Nós passamos a palavra agora para a Cessa, a fim de que ela profira a prece final. Agradeçamos a nosso Senhor Jesus Cristo por essa chance, por essa oportunidade de aqui estarmos. Mas eu vou deixar uma reflexão. Hoje eu assistindo a um depoimento de um ator que fez A Paixão de Cristo no cinema lá em Hollywood, e ele falando das dificuldades físicas que ele teve em fazer todo esse trabalho. Aí a gente imagina o sofrimento real do Cristo. Se um ator disse isso, imagina que o Cristo fez pela humanidade, por nós. E nós, será que a gente dá o retorno disso tudo? Será? E no final, quando ele ia saindo, nos corredores, indo para casa, ele sentiu uma força estranha, maléfica, como ele disse, dizendo, você é um derrotado. E ele sentiu aquela sombra escura, horrorosa, exatamente porque ele estava fazendo o papel que era do Salvador, que era do Redentor da humanidade. E ele disse que foi adiante e fez o trabalho até o final. Assim sejamos nós. Porque ele disse que não se sentiu só, ele se sentiu com Jesus. E nós devemos nos sentir com Jesus e para o Cristo. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Em nome de Jesus, a nossa gratidão a Deus por tudo que recebemos na noite de hoje, pedindo permissão para darmos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje, desejando a todos muita paz e progresso espiritual.